Olá, professores! Esse vídeo é especialmente para os professores da Rede Municipal de Sinop. Estão vendo a serpentina lá do meu livro Menino Esquisito? Tá de olho em vocês, hein? Mas qualquer professor que queira trabalhar com literatura em sala de aula. A sugestão de roteiro de leitura de hoje é do livro que reconta uma lenda muito antiga, uma fábula. Tinha uma pedra no meio do caminho. É um rei que vê seu povo muito triste, tentam alegrar o rei de toda maneira, não conseguem, e o rei, para despertar o seu reino para boas ações, ele põe uma pedra no meio do caminho. E debaixo da pedra tem um segredo. Fica para vocês lerem o livro. Tá? É uma lenda recontada pelo Jean Marcos, traduzida pelo Tiago Santana, da editora Girassol. Vamos então lá para os 4 momentos do projeto de leitura, 4 momentos esses sugeridos pela Elaine Maritza. Primeiro momento, motivação. Seja para as crianças menores, da educação infantil que não escrevem, seja para as crianças que já estão escrevendo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, esse é um livro mais indicado para essa faixa etária, apesar que histórias não têm limites de idade, né? Depende muito do mediador que faz a leitura ou encaminha o livro, mas estamos sugerindo para os primeiros anos educação infantil. Então, a atividade de motivação, dada um dia antes ou de sexta para iniciar na semana seguinte, se você tivesse um único caminho para vir para a escola e de repente você se deparasse com uma pedra enorme no meio do caminho, o que você faria? Pergunte para o seu pai, pergunte para sua mãe, ou você tem uma ideia e semana que vem ou amanhã nós vamos conversar sobre isso, tá? Foi feita a motivação. Chegou o dia em que eles trazem as suas soluções para tirar a pedra, se diz, reúne, bota no quadro as várias sugestões, né, que foram trazendo, e aí você apresenta o livro. Nós vamos ler e conhecer a história, ou eu vou contar a história, ou vocês vão ler a história. Essa história aqui tinha uma pedra no meio do caminho, que é uma lenda de um rei que, por algum motivo, resolve colocar a pedra no meio do caminho, tá? Apresentado o livro. Já vamos passar para o segundo momento. A professora gostaria que vocês observassem por que o rei resolveu colocar a pedra no meio do caminho, tá? Então, vocês vão observar isso. Porque o que aconteceu antes do rei ter essa ideia de botar a pedra no meio do caminho? Segunda observação, eu quero que vocês vejam as várias pessoas que vão aparecendo e vendo a pedra, quem são elas e qual a desculpa que elas acham para não tirar a pedra do caminho, tá? E vocês vão observar qual é o personagem que vai tirar a pedra do caminho e o que vai acontecer com ele. E o que vai acontecer também com o reino depois da pedra, do problema da pedra ser resolvido, ok? Você contou a história, os alunos já leram, estamos no terceiro momento. Aí aquelas perguntas que você fez, você vai conversar com os alunos. O que vocês acharam? Acharam legal? Que coisas... a ideia do rei foi legal? Foi boa? Vocês acham que o comportamento do rei foi certo? O que vocês acham das desculpas dos personagens e do comportamento dos personagens? Será que aquele personagem que resolveu o problema, será que ele mereceria ganhar o que ele ganhou? Eu estou cantando, não tem spoiler, né? Mas aí as crianças já leram. Será que a gente só deve fazer o bem, só deve fazer alguma coisa se a gente tiver uma recompensa? E aí tem muitas coisas para se discutir. Dá para ter 1 ou 2 aulas discutindo isso, tá? Que é o momento da discussão. Você vai levantando essas questões, conversando com eles. Passamos para o 4º momento, que é o momento da extrapolação. Que atividade se podia fazer? Vou sugerir algumas atividades. Você poderia fazer um cartaz com problemas que tem no mundo, né? Problemas que tem no mundo de um lado, pode fazer recortes ou desenho.
recorte de jornais ou desenho. E do outro lado, soluções. Né? Então, quais seriam as soluções? Bem legal isso. Também dá para construir o cenário com a pedra, com os personagens todos da história. Dá também para fazer uma maquete com os personagens, né? Dentro de uma caixa de sapato. Eu gosto de usar caixa de sapato, fazendo a história ali em todos os personagens. Dá para fazer um teatro de palitos, né? Com os personagens, desenhar os personagens, colocar em palito de churrasco para a contação da história. Dá para se conversar, por exemplo, um tema bem recente, esse problema do óleo, do petróleo nas praias do Nordeste e como as pessoas resolveram isso, né? Então, é uma notícia legal para se conversar e as crianças maiores aí fazerem cartazes sobre isso e mostrando o problema surgido e como foi feita a solução, né? Acho que isso seria uma ideia bem legal. Que coisas no mundo são problemas e quais as soluções? Isso pode ser feito tanto em cartaz, como também pode ser feito em desenho, pode ser feito um texto com essa motivação, pode ser feito os personagens, né, com palitos de churrasco e desenho dos personagens. Outra atividade muito legal é procurar que eles conheçam um pouco esses personagens que aparecem aqui, né? Então, que eles conhecessem, por exemplo, a cantora de ópera. O que é uma cantora de ópera, né? Um cavaleiro, né? Cavaleiro, né? Que é uma história da Idade Média. Então, quem que é um cavaleiro, né? Os conselheiros do rei, quem que são? E o que faziam os pastores antigamente? Então, dá para pesquisar isso um pouquinho. Dá também para uma motivação de história do texto, eles reescreverem e colocarem o que outras pessoas de hoje apareceriam na história e teriam desculpa para não tirar a pedra do caminho, né? Então, vamos ver, por exemplo, se um político aparecesse no caminho, o que ele diria, né? Que não poderia. Se fosse um cantor sertanejo, por exemplo, o que diria? Se fosse um médico, né? Se fosse uma professora, quem será que hoje em dia, se tivesse essa mesma história, qual seria o personagem que tiraria a pedra do caminho? Quem que vocês acham que hoje tiraria a pedra do caminho? Né? E eles reescreverem o texto, então, fazendo uma recriação textual da fábula com outros personagens. Mudando, inclusive, por que o rei estaria triste hoje, né? Se fosse hoje em dia essa história, por que o rei estaria triste hoje em dia, né? O rei botaria a pedra e quais os personagens que vão aparecer não querendo tirar a pedra e qual seria o personagem hoje para tirar a pedra. Seria uma sugestão de produção textual. Tá bom, professores? Professor Sinop, um grande abraço, professores em geral, os professores que me acompanham, mediadores de leitura, tá? Essa é uma ideia, então, de trabalho com o livro Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, um reconto de uma fábula, de uma história antiga muito conhecida. Tá bom? Tchau!